Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na edição do No Cafezinho com Renata Bezerra, nossa colunista, para falar, na verdade, sobre um bocado de coisa. A gente não tem um tema específico para falar essa semana não, porque foi tanta coisa que aconteceu, não foi, Renata? Principalmente local, né, que estava meio desanimado, e essa semana deu uma animada assim de uma vez só. E Já começou com a troca de farpas aí entre o governador Paulo Câmara e o senador Armando Monteiro, que deram um moto para esquentar potenciais candidatos à disputa para 2018, inclusive o governador que vinha muito calado, tem que trabalhar, que é aquele mote de Eduardo Campos, né? Trabalho, 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 e dar respostas. E agora ele foi e deu uma resposta dura também ao senador essa semana, e a semana começou assim, né? Já com os dois numa troca de farpas bem ácida. Como foi essa troca de farpas? Então, Paulo chegou a dizer que liderança você não podia ser uma coisa imposta, né? Que se insinuou que Armando não tinha liderança, disse que Armando não tinha liderança, que queria impor a liderança, que liderança era uma coisa que você ia construindo ao longo, não era uma coisa pessoal, não queria ser uma coisa pessoal. Mas isso foi motivado pela eleição de domingo, né, de Belo Jardim, que foi a eleição suplementar, e quem ganhou foi o candidato do senador Armando Monteiro, o Hélio dos Terrenos, e a gente pode contabilizar como mais uma derrota do PSB no sentido de que Ipojuca foi outra eleição suplementar, né? E o PTB também saiu vitorioso. Célia Salles era apoiada por Armando Monteiro e ganhou a eleição lá também, né? Já é a segunda vitória em eleições suplementares que mostram que Armando está vindo com uma certa força aí para o ano que vem, inicial. Ele começou a dar umas alfinetadas, dizendo que eram uns ventos de mudança, o PSB não aceitou isso, disse que era devido a questões pontuais, fadiga de material em cada local diferente. Mas aí a semana seguiu, né? Aí já vem o desdobramento disso, que na verdade logo depois, inclusive, veio Marília, né? Foi se encontrar com Lula. Lula. E aí já de Marília se encontrando com Lula, já surgiu uma celeuma entre Marília e Armando, que estaria aí no bastidor acontecendo. Ela foi se encontrar com Lula em Brasília, com Humberto Costa também esteve com ela. E lá ela disse que tinha recebido o aval para se candidatar no ano que vem. Marília está como um dos nomes ventilados aí do PT, né? Enquanto neta de Arraes, carrega o nome Arraes. Tem uma coisa forte que interessa ao PT por um lado e está com o nome ventilado, como está João Paulo e outros, para disputar o governo do Estado, né? Seria uma candidata forte aí até para ir para o confronto com o PSB do governador Paulo Câmara. Mas, né, na mesma semana, lá vem Lula falar de um sonho de fazer uma aliança com o PSB, com o PCdoB, com o PTB, não é isso? E com o PSB. E com o PSB. Aí colocou, né, um balde de água fria nessa especulação em torno do nome de Marília. De Marília, aí como se fosse um banho-maria, mas ao mesmo tempo o Lula tá jogando para ver qual é, né? Ele é bom nisso. E aí no PSB daqui, essa história de Lula não foi bem aceita, sobretudo porque ele estava na Paraíba com o Ricardo Coutinho, que é um governador que é muito petista, né? E sempre foi muito ligado a ele. E no PSB daqui isso foi tratado como perua, né? No Palácio das Princesas trataram como perua. Por quê? Porque também, se essa coisa avança de fato de Lula ir para um lado do PSB, que é uma coisa que já está sendo germinada pelas posições que o PSB vem assumindo nacional. Mas germinada dentro do PT, porque o PSB foi consultado e disse que não havia diálogo, que não... Germinada assim, porque essas posições que o PSB vem demarcando muito duras contra o governo Temer. Sim, já está uma aproximação... Entender que eles poderiam para 2018, está traçando esse caminho no sentido de uma Existe aproximação essa leitura com de que o PSB está tentando reencontrar a sua linha de esquerda. Voltar mais para o lado da esquerda e tal. E aí isso já deixa no ar essa coisa de uma conversa, de um diálogo mais aberto entre PT e PSB. Mas no Estado, isso pode dar um problema grande. Eu acho que vai deixar uma interrogação aí para frente. Por enquanto, ninguém no PSB está confirmando isso. Já disseram assim que o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, ele não tem boas relações com o PT, segundo socialistas daqui. Garantiram isso ontem. Até os socialistas muito mais à esquerda, assim, disseram ontem, não tem nenhuma possibilidade de isso acontecer, de marchar com o PT. Isso é conversa de Lula, Lula está jogando. Lula, aqui entre nós, é um craque nisso também. Então, assim,
Mas, digamos que isso avance, ou que essas posições nacionais do PSB, que já vem botando os deputados numa situação difícil, os deputados que votaram a favor da reforma estão respondendo o processo internamente no PSB, já tem mais de 10 deputados estudando se vão debandar para os democratas ou se vão sair do partido e tal. Digamos que isso avance nacionalmente, a situação para Paulo Câmara aqui pode ficar apertada, porque tem uma aliança com o PMDB de Jarbas Vasconcelos, que na hora que o PSB se juntar com o PT, Jarbas sai, né? Isso é uma coisa que todo mundo já compreende. Eu acho que até o próprio Jarbas não esconde isso de ninguém. Jarbas, que inclusive essa semana se declarou aí voto pela denúncia contra Michel Temer, né? Ele que vinha adotando uma cautela aí, bateu o martelo essa semana. Que já adiantou que vai votar a favor da autorização da investigação. Mas voltando à história do cenário local aqui. Paulo Câmara chegou a passear com Geraldo Júlio, né? Essa semana já também mostrando, né, indo para a rua, tentando mostrar uma certa unidade dentro do PSB também, que está rachado, porque existe uma ala do PSB que quer votar pela denúncia, outra ala que é mais ligada ao governo Temer, então eles estão tentando mostrar que existe uma certa unidade. Mas também teve o PSDB, né? O PSDB, onde parece que o racha está em todos os... A situação não está fácil essa semana aqui para ninguém. Está fácil para ninguém, né, como diz a história. Mas o deputado Betinho Gomes subiu o tom aí, principalmente hoje, a gente até traz matéria sobre isso, mas dizendo o seguinte, que está faltando a liderança, né, no PSDB, porque estão esperando uma conversa sobre 2018 que não veio. O ex-prefeito de Jaboatão, Elias Gomes, era para ter assumido o partido agora no final de junho, isso não aconteceu, né? E segundo está se reclamando e se queixando no bastidor, o PSDB está sem o norte, sem rumo, quer dizer, o Betinho chegou a dizer, todos os partidos têm uma solução, o PTB tem Armando, o PSB tem Paulo e a gente não tem nada. E o PSDB, vai sempre ficando a reboque dos... Mas minimizando um pouco o crescimento de Bruno Araújo, no caso, né? Sim. Que vinha despontando aí como um potencial candidato também para o governo. Betinho chega a dizer que ter o cargo não é equivalente a ter a liderança, né? Não é o mesmo tamanho do cargo, às vezes, da liderança, dando umas alfinetas. Isso porque também Bruno Araújo se encontrou com o Guilherme Coelho, teve uma história de uma reunião que ele tinha marcado com Daniel Coelho e Betinho e ele não foi. Na verdade, tinha um almoço que era para reunir a bancada federal de Pernambuco toda e Bruno chegou de viagem, que estava no exterior esses dias, e só almoçou com o Guilherme Coelho. Que é ligado a ele. E o que se fala é que eles estariam fazendo uma dobradinha já, se organizando para 2018, que meio que estavam resolvendo a vida ali particular. Bruno também, esses dias, não deu entrevista, foi procurado, mas a gente também não localizou, né? Então, as queixas ganharam ressonância dentro do partido em relação a isso. Um que disseram que estava sendo barrigado a história de Elias assumir a presidência estadual aqui. E outra que é essa questão das definições. Daniel Coelho também participaria desse almoço e acabou que o almoço ficou só entre Bruno e Guilherme. Gerou um mal-estar. Adiado por tempo indeterminado. Fora isso, como se não bastasse, temos uma movimentação bastante interessante de Fernando Filho, que é outro ministro do governo Temer, que tem a história que Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, está se articulando, né, inevitavelmente, porque existe sim a possibilidade de Temer não conseguir escapar das denúncias, e o próximo da sucessão é o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara. Então ele já estaria se movimentando para garantir... Dias, né? Inclusive, só aqui a Pernambuco, esse mês, ele já veio 2 vezes. Aí então ele estaria se articulando para viabilizar um possível segundo governo interino, né? Uma possível queda de Temer. Fernando Filho, ministro das Minas e Energia, estaria sendo responsável por articular a defesa de Temer, distribuição de cargos, de emendas e angariar apoios entre os parlamentares do Norte e Nordeste. Não é isso? Como é que você vê, Renatinha, esse protagonismo de Fernando Filho? Porque também existe a possibilidade dele mesmo se potencializar para 2018 aqui para o governo também. Se fala isso, né? Se fala o nome de Fernando, o pai dele, e se fala que o nome dele também seria uma alternativa. E Fernando Filho tem protagonizado, assim, muitos almoços e jantares com Rodrigo Maia já há algum tempo. Fez questão de levar o presidente da Câmara para Petrolina. Está recebendo um bocado de parlamentar no gabinete. Ele tem, eu acho assim, que ele tem construído uma relação cada vez... Ele foi líder do PSB e, na época, a relação dele com Rodrigo Maia já veio sendo
alimentada dali, né? Apoiou a candidatura de Rodrigo e tudo. Eu acho que nesse mês o Rodrigo Maia esteve aqui 2 vezes já. Sim, em junho, isso que eu estava dizendo, né? Porque o presidente da Câmara não costumava ficar vindo por aqui tantas vezes, né? Veio a Petrolina, foi... Existe também a possibilidade de criação de um outro partido, aí conversa com o pessoal do PSB, né? Do DEM virar outro partido. E aí estão esperando esse time de fusão e incorporação, porque eles estão esperando uma reforma política, né? Que deve acabar, inclusive, com coligação, essas coisas, já está todo mundo se organizando nesse sentido. Muitas águas para rolar ainda, né? Muitas águas. Mas até porque pode vir mudança do processo eleitoral, distritão, essas coisas que o pessoal discute aí. E aí, enquanto isso, o presidente da Câmara se organiza, não necessariamente ele vai dar um passo agora para concretizar isso, porque a relação dele é muito intrincada com o governo Temer, né? Ele é genro de Moreira Franco, né? Do ministro Moreira Franco. Eles têm uma relação ali muito próxima. Mas ele também não pode esperar... Parado, de braço cruzado. Ele está trabalhando, mas assim, a lógica deles ele pode até assumir, mas não vai ser por conta dele que Temer vai cair. Temer caindo, ele vai estar pronto, né? Não à toa ele levou agora, inclusive, Jarbas Vasconcelos e mais... Levou 5 parlamentares, né? Para um fórum agora na Argentina. E são os parlamentares que costumam se reunir sempre na casa de Heráclito Fortes. E... É mais uma articulação aí nesse processo, se cacifando e trazendo os parlamentares para perto. As articulações para 2018 estão a todo vapor, né? Já começaram o jogo para 2018. Isso tudo dentro de um contexto de crise, o presidente denunciado, lá na CCJ, avaliando agora a denúncia contra Temer. Um problema lá em Curitiba agora. Temer liberando emendas, 1,8 bilhão de emendas para poder garantir apoio justamente para poder se blindar dessa denúncia. A Lava Jato de Curitiba, a Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, acaba de encerrar suas atividades. Eles vão distribuir aí os membros, delegados e tudo mais para outras atividades, outros núcleos. E a gente fica naquela sensação de que realmente o Congresso, nesse momento, está muito mais preocupado com a situação da saída ou não de Temer, dessa crise, já pensando para o ano que vem, né? Porque emenda também é dinheiro, Não, e cada um também pensando em salvar a sua própria pele, porque 2018 é ano eleitoral, eles não têm nem um modelo de financiamento ainda definido. Eles vão ter que correr, porque só tem até setembro, é prazo para aprovar isso, né? E tem que ser um ano antes da eleição. Se eles não conseguirem aprovar, eles vão para a eleição sem financiamento, né? Um pouco tempo que a gente teve para discutir tudo isso que aconteceu de uma forma rápida assim, mas espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, visualizem aí e até o próximo cafezinho. O cafezinho na semana que vem tem mais.